Olá pessoal, agora vamos responder a questão 28. Na reta real x da figura, o segmento AB está dividido em partes iguais e as abscissas dos pontos A e B são, respectivamente, iguais a 1/4 e 5/2. Sendo P e Q as abscissas dos pontos P e Q, respectivamente, assinale a alternativa que corresponde ao valor de 2P mais 4Q. Tudo bem. Aí, nessa questão, a gente precisa anotar que ele já deu a abscissa do ponto A. Aqui a gente está olhando todo mundo em relação apenas ao eixo X, tá? Por isso que ele está falando de abscissa. Então aqui, ó, o valor para o ponto A, isso é exatamente o que? 1/4, certo? Deixa eu colocar isso aqui com a outra cor. Temos aqui então 1/4. Só deixa eu ajustar aqui. 1/4, certo? E para o ponto B, isso vai ser 5/2. Então 5/2, certo? E a gente tem que calcular essa distância de A até B. Por que eu tenho que calcular essa distância? Porque se a gente sabe a distância de A até B, a gente pode dividir isso em 3. Por que 3? Porque aqui temos 3 divisões e na questão ele diz que esse segmento é dividido em partes iguais, certo? Então vamos lá, vamos calcular logo a distância entre esses dois pontos aí, certo? Aqui o cálculo é simples, basta vocês notarem que a distância de A até B vai ser na realidade o quê? A subtração do valor final aqui menos o valor inicial, certo? Então, continuando, temos o quê? Temos 5/2 menos 1/4. 1/4, certo? Então, notem que é uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, a gente tem que calcular o MMC. O MMC de 2 e 4 é 4, mas para quem não sabe calcular, basta usar o dispositivo prático, certo? Então, se a gente for calcular o MMC de 2 e 4, o que vai ocorrer aqui? Primeiro a gente começa dividindo isso por 2, certo? Que é o primeiro número primo e o único número primo par. Então aqui isso vai dar 1, aqui vai dar 2 e a gente continua por 2, aqui dá 1, aqui dá 1. Passa uma barra e a gente nota que isso é 2 vezes 2, que é a mesma coisa aqui, 4. Ou seja, o nosso MMC é exatamente o número 4. Vou fazer aqui do lado mesmo, tá? E continuando, o que vamos ter aqui? Vamos ter que repetir o sinal aqui, né, que é negativo. O MMC vai ser 4. E agora a gente vai ter que fazer o quê? Pega o MMC, divide por cada denominador e depois multiplica por cada numerador, certo? É exatamente o que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então temos que o MMC é 4. Então 4 dividido por 2 dá 2, multiplicado por 5 dá 10. Então aqui temos que 10 menos, aí 4 dividido por 4, isso vai dar 1, 1 vezes 1, 1, certo? Então, continuando, temos que isso aqui vai ser 10 menos 1, e prosseguindo aqui, temos que 10 menos 1, isso vai nos dar 9, e repetimos o MMC, no caso é 4, certo? Então a distância, no final das contas aí, de A até B é exatamente o quê? 9/4, certo? Então, continuando, devemos aqui agora o quê? Descobrir quanto mede cada pedacinho desse aqui. Aí como a gente faz isso? Basta pegar o total e dividir por 3. Que quem é o total? A distância de A até B, certo? Então, fazendo isso, descobriremos o valor de cada segmento ali. Então, fazendo a distância de A até B, e isso dividido por 3, vamos ter o valor correspondente,
que a gente está querendo. Então, aqui, isso dividido por 3. Então, se vocês notarem aqui, eu vou ter uma divisão de uma fração por um número. Então, deixa eu colocar logo aqui a barra maior e uma barra aqui. Vou nem colocar a barra agora, vou deixar para depois, certo? Aqui eu vou repetir o 3. E o número que vai aparecer no numerador é 9 quartos, certo? Então, aqui temos 9 sobre 4. Só deixa eu ajustar 9 sobre 4, certo? Aí, como a gente tem uma fração dividida por um número, a gente tem que fazer o quê? Lembrar que aqui tem uma barra oculta, um oculto, certo? E isso vira agora exatamente uma divisão de frações, onde vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui temos 9 quartos vezes 1 terço, certo? E na multiplicação de frações a gente faz o quê? Numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Então 9 vezes 1, isso vai dar 9. E 4 vezes 3, isso vai dar 12. Onde também já poderíamos simplificar nessa primeira parte aqui, tá? Só que eu não simplifiquei, vou fazer a simplificação agora. Se vocês notarem, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 3. Então, vamos simplificá-los por 3. Aqui, dividindo por 3 e por 3, o que é que vamos obter agora? Vamos obter 9 dividido por 3, isso vai dar 3. 12 dividido por 3, isso vai dar 4. Então, temos que um pedaço desse aqui, ó, é exatamente 3 quartos, certo? Então, se eu quero sair do A e chegar no P, eu vou ter que somar 3 quartos. Se eu quero sair do P e chegar no Q, eu vou ter que somar mais 3 quartos. E se eu quero sair do Q e chegar no B, eu tenho que somar mais 3 quartos. Tudo bem? Então, com isso, a gente já consegue descobrir qual o valor da abscissa no ponto P e qual o valor da abscissa no ponto Q. Então, continuando, temos aí que daí, aí para P, né? P vai ser o quê? Vai ser o valor que a gente tem em A mais 3 quartos, que é o valor dessa parte que a gente acabou de calcular, certo? Então, vamos lá. Isso vai ser 1 quarto mais exatamente o valor de uma parte, que é isso aqui, 3 quartos. Que é exatamente essa divisão aqui, que a gente pegou a distância de A até B e dividiu por 3, certo? Se a gente chamasse esse pedacinho aqui de x, aqui seria exatamente o cálculo para x. Mas não precisa. Então, continuando, a gente tem 1 quarto mais 3 quartos. Se vocês notarem, a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com MMC, basta repetir o denominador e resolver a operação no numerador, certo? Então, continuando, temos aqui que P ele vai ser exatamente 1 mais 3 sobre 4. E podemos concluir que P vai ser 4 sobre 4 e P é exatamente 1, certo? Então, nosso P é igual a 1. Tudo bem? Então, como descobrimos agora o valor de P, aí a gente pode usar tanto 4 quartos quanto 1, tá? Dá na mesma coisa. Só que eu reduzi o máximo possível, mas tanto faz. Porque depende do que a gente está querendo para a questão, certo? Então, continuando, vamos calcular agora o valor de Q. O valor da abscissa do ponto Q, né? Que vai ser, na realidade, o valor que a gente tem em P mais o valor de uma parte, que é 3 quartos, certo? Então, temos aqui que Q vai ser P mais 3 quartos, certo? Então, continuando aqui, 3 quartos. Aí, como o denominador aqui é 4, eu não vou nem usar 1 aqui, tá? Eu vou usar essa fração mesmo, 4 sobre 4. Por quê? Eu vou ter denominadores iguais e eu não vou precisar calcular o MMC. Tudo bem? Só por questão de evitar isso mesmo. Mas se vocês querem colocar 1 e calcular o MMC, pode fazer. Vai dar a mesma resposta, certo? Então aqui o P eu vou usar o 4 sobre 4.
só para evitar fazer um pouco mais de conta, certo? Mais 3 quartos. Então, vamos lá. Aí, novamente, como o denominador é igual, os denominadores são iguais, basta repetir ele e resolver a operação que a gente tem nos numeradores, certo? A operação que a gente tem para os numeradores. Então, continuando aqui, esse 4 ficou uma máquina, né? Pronto. Continuando aqui, a gente tem que Q é igual a fração, né? Onde a gente repete o denominador, que vai ser exatamente 4. E aqui a gente resolve a operação no numerador. Então, a abscissa do ponto Q vai ser exatamente 7 quartos, certo? Então, continuando, a gente já descobriu a abscissa do ponto P e a abscissa do ponto Q. Então, agora a gente pode resolver exatamente o valor da expressão que ele pediu, que é 2P mais 4Q. Então, vamos lá. Aí, novamente, eu vou usar... Pode usar um? Pode, mas eu vou querer evitar calcular MM6 de novo, certo? Então, aqui, eu posso usar novamente o 4 sobre 4 e o 7 sobre 4, certo? Então, vamos lá. Fazendo o que ele quer, temos duas vezes o valor que a gente descobriu para P. No caso aqui, eu vou tratar como se fosse 4 quartos mesmo, que a gente já sabe que isso é 1, né? Estou colocando aqui só para ficar todo mundo com o denominador 4 e eu não precisar fazer o MMC de novo. Não que seja uma conta do outro universo, mas só para evitar mesmo, tudo bem? Posso fazer isso? Posso, então simplesmente vou fazer. Aí aqui, mais 4 vezes o valor de Q. Só que o valor de Q, a gente já viu que é 7 quartos, né? Então aqui temos 7 quartos. Tudo bem? Então, continuando, vamos fazer agora o quê? Multiplicação de frações, né? Aqui tem uma barra oculta, um oculto. Aqui também, uma barra oculta, um oculto. Numerador por numerador, denominador por denominador. Numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Então, continuando, o que a gente vai ter agora? 2 vezes 4, isso vai dar 8, vai ficar 8 sobre 4. Então, 8 sobre o número 4. Mais, aqui, ó, isso vai dar o quê? 28 sobre o número 4, certo? Então, vamos ter 28 sobre 4. Aí, novamente, a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais. Aí, repetimos o denominador, que é exatamente 4. Repetimos a operação que temos no numerador e repetimos os numeradores aqui para fazer essa operação. Fazendo essa soma, 8 mais 28, isso dá exatamente o quê? 36. Então, vamos ter aqui 36 sobre o número 4. E da tabuada a gente já sabe quanto é isso. Isso vai nos dar exatamente o quê? O número 9, certo? Então, o valor para aquela expressão ali é exatamente 9. E com isso a gente fecha mais um vídeo, certo? Aqui a alternativa para o gabarito vai ser a letra D. E caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.